Boa tarde. Gente, assim, ó, eu acho que para esse tarde, depois desse fim de sol, desse almoço, a gente precisa de uma energia boa para animar um pouco a tarde, para a gente não cochilar, né? Olha a autoestima do palestrante. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí, gostei da energia. Eu acho que vamos ter uma tarde bem proveitosa. Bom, neste momento, então, dá-se início à mesa das questões raciais e negritude. Como estava na programação, nós teríamos nessa mesa o Lucas Veiga e o Emiliano. Mas o Emiliano teve um problema de ordem pessoal e não pôde vir para Porto Alegre. Então, para não deixar o Lucas sozinho, para fazer uma companhia para ele, o Núcleo de Relações Raciais trouxe duas representantes para compor essa conversa com ele nessa tarde de hoje. Duas, porque daí assim, o meu papel aqui, Lisiane, que está me dando sinais, assim, ó, é outro, que é de mediar essa mesa, contar o tempo e dizer quem está inscrito para fazer perguntas. Então, além do Lucas Veiga nessa tarde de hoje, a gente vai ter então a Fernanda Francisca e a Maíne Prates, representando o Núcleo de Relações Raciais. Bom, o Lucas vai... Acho que eu apresento o Lucas e aí já começa porque a colega fez uma colinha para mim. Então, o Lucas Veiga é graduado em mestre em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, pesquisa e escreve sobre questões raciais, anticoloniais e saúde mental da população negra, em que em 2018 desenvolveu o curso Produção do Conhecimento Decolonial, uma introdução à psicologia preta, que abordarão o tema da negritude. Então, fique à vontade, Lucas, a fala é toda sua. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao CNP e em especial ao Núcleo de Relações Raciais pelo convite, por possibilitarem a realização desse evento, dessas discussões tão importantes. Eu não consegui pegar a primeira mesa da Lia com Jesus, mas cheguei na mesa seguinte, da psicologia e a questão indígena, e foi ótimo poder ouvi-las, porque muitas das questões reverberam também nas pesquisas que venho desenvolvendo. Como a Cláudia disse, eu sou psicólogo e sou mestre em psicologia pela UF, e há um ano, foi maio de 2018 para cá, eu venho ministrando um curso que se chama Introdução à Psicologia Preta. Esse curso ele surgiu a partir de um convite da comissão organizadora do Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde, que em 2018 foi na UF, na Federal Fluminense, em Niterói, e a comissão me convidou. Eu já vinha pesquisando sobre questões raciais, escrevendo, publicando sobre, me convidou para apresentar, ministrar um curso curto, introdutório às discussões que eu vinha levantando. Eu montei, então, um curso que tinha esse título na época, Produção de Conhecimento Decolonial, uma introdução à psicologia preta. Esse curso foi então ministrado nesse evento, foi filmado, um trecho do curso foi filmado, e o vídeo dessa filmagem teve mais de 60 mil visualizações. E a partir de então eu comecei a receber muitos convites de universidades, institutos, em vários lugares do Brasil, para seguir levando essa discussão. E eu tenho feito essas viagens há um ano. Eu desenvolvi um curso maior, que agora tenho chamado de curso de Introdução à Psicologia Preta, efetivamente, que é um curso de 8 horas de duração, em que eu tenho viajado com esse curso. Semana passada, essa é uma matéria na Folha de São Paulo sobre esse trabalho, vocês podem acessar. Enfim, é um trabalho que tem me mobilizado muito no sentido da produção de conhecimento, da transmissão de conhecimento em torno da psicologia preta. E eu entendo, eu vou adentrar já na minha fala, eu entendo, e quando eu falo de psicologia preta, estou falando tanto da Black Psychology, a vertente da psicologia que surge nos Estados Unidos nos anos 60. É importante a gente não perder de vista que nos anos 60 estava acontecendo nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis. Então, no momento da luta pelos direitos civis, em que a comunidade negra, os movimentos negros americanos estavam organizados na reivindicação política
estrutural, inclusive, dos seus direitos, que intelectuais negros e negras estavam pensando a saúde mental da população negra do continente africano e da diáspora, né? Entendendo que quando a gente fala de produção de conhecimento negra, e quando eu localizo a psicologia preta surgindo com esse nome nos Estados Unidos, isso não significa que isso é uma produção americana. Isso significa que isso é uma produção africana da diáspora, né? São intelectuais negros da diáspora produzindo conhecimento sobre a experiência da subjetividade negra. Então, dessa discussão, temos dois intelectuais, dois psicólogos que são expoentes assim, nessa temática, publicaram muito sobre o tema, que ainda estão vivos, que é o Wade Nobles e o Naim Akbar, que são importantes para essa discussão da Black Psychology, além de outros nomes. É importante a gente não perder de vista que no Brasil nós tivemos na década de 1930 o trabalho da Virginia Bicudo, que foi uma psicanalista brasileira, foi uma pioneira da psicanálise no Brasil. A Virginia Bicudo desenvolveu na década de 30 a sua dissertação de mestrado, que se chama Atitudes Raciais de Negros e Mulatos em São Paulo. Na época, em 1930, o termo mulatos ainda era utilizado, hoje a gente não faz mais uso, mas essa dissertação foi a partir de um trabalho que a Virginia desenvolveu com uma série de entrevistas com pessoas negras e negras de pele clara, tendo por objetivo pensar os impactos do racismo nas relações interpessoais entre negros e brancos. Então, em 1930, a gente tem um trabalho já voltado para os estudos da saúde mental da população negra. Em 1945, Francis Fanon está escrevendo O Pele Negra e Máscaras Brancas, que se tornou posteriormente uma referência mundial dos estudos da saúde mental da população negra. Esse livro é publicado em 1952. O Fanon tinha 25 anos quando publicou O Pele Negra e Máscaras Brancas, e é um autor fundamental para a gente pensar o colonialismo, para a gente pensar a descolonização, para a gente pensar a psicologia. A gente teve também no Brasil, em 1980, na década de 80, mais especificamente publicado em 1983, o livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, em que a Neuza faz uma releitura de conceitos fundamentais da psicanálise, em especial da psicanálise freudiana, para pensar as subjetividades negras. Estou fazendo esse panorama, uma fala introdutória da discussão, para dizer que, quando eu falo de psicologia preta, eu tenho um texto que é a prévia de um artigo maior que vai ser publicado agora, no segundo semestre, num dossiê que se chama Psicologia e Epistemologias Contra-Hegemônicas, em que meu artigo Descolonizando a Psicologia, Notas para uma Psicologia Preta, vai estar lá publicado. É uma revista da revista Fractal, que é uma revista da UF, em parceria, não sei se é da revista do UNB, enfim, de uma outra universidade. Mas esse texto já está, a prévia desse texto, a versão reduzida, já está publicada pelo CERT, e se chama Descolonizar a Psicologia, Considerações a uma Psicologia Preta. E nesses textos eu estou me referindo à psicologia preta, para além de pensar a psicologia preta como a vertente de uma abordagem clínica que surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos. Estou pensando também a psicologia preta como as produções de conhecimento em torno da saúde mental da população negra de modo geral, feito por pessoas negras, né? Então, tem esses trabalhos que eu citei para vocês, que tem um peso, uma relevância histórica, da Virginia, da Neuza, do Fanon. Temos no Brasil também psicólogas negras que vêm fazendo, né, enfrentamento e permitindo que essa discussão avance, em especial um regime mais institucional nos conselhos de psicologia, que são a Maria da Conceição, no Rio de Janeiro, a Maria Lúcia da Silva, em São Paulo, a Jesus Moura, em Pernambuco. É importante a gente também citar essas mulheres que estão vivas, que estão produzindo, que estão com a gente, né? Essas mais velhas aí, que, como Exu, abriram caminhos no Brasil para a gente avançar nessa discussão. Dito isso, quero pensar então com vocês, a partir... Não está aqui, está onde? Não está em lugar nenhum. Que é o que estava aqui atrás, né? O título do evento, que eu não vou saber de cor, porque minha memória não é muito boa, porque eu gasto a minha memória com os meus pacientes, que são muitos, que é Descolonizar a Psicologia, Contribuições para o Enfrentamento ao Racismo. Quase uma cópia do título do meu artigo. Vou exigir depois uma parte dos royalties, dos direitos autorais, brincadeira.
Quero pensar então com vocês inicialmente a colonização, né? Já que a gente está pensando em descolonizar, e não dá para a gente descolonizar ou desfazer alguma coisa sem entender então o que é essa coisa, né? Ou quais são os efeitos dessa coisa. E algo que para mim é muito caro quando a gente vai fazer os estudos sobre a colonização, os estudos anticoloniais, decoloniais, pós-coloniais, é a gente entender, eu tenho falado bastante disso, eu falo disso no artigo As Diásporas da Bicha Preta, sobre ser negro e gay no Brasil, que foi publicado na revista Tabuleiro de Letras, da UNEB, e que saiu recentemente no livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, que é um livro lindíssimo, escrito somente por homens negros heterossexuais, homossexuais, trans. Há uma variedade de experiências da masculinidade nesse livro, em que esse artigo compõe um dos capítulos em que eu falo um pouco também do efeito da colonização nas subjetividades. É importante a gente entender que, por exemplo, é a partir da colonização que se inaugura para nós, africanos da diáspora, né, africanos que estamos fora do continente, é a partir da experiência da colonização que se inaugura três elementos muito fortes na sociedade contemporânea, muito fortes no mundo em que a gente vive, e que, na experiência africana, antes da colonização, esses três marcadores não existiam. Então, esses três marcadores são racismo, machismo e LGBTfobia. É importante, então, que a gente entenda que a colonização produziu imediatamente três produtos: o racismo, o machismo e a LGBTfobia. Racismo porque quando os europeus chegaram em África, e é importante a gente entender que para os povos Bantu-Congo, por exemplo, há uma certa dimensão de receptividade, de acolhida ao estrangeiro. Então, houve inicialmente uma relação amistosa entre europeus e africanos, e que posteriormente, com o avanço da intenção europeia de transformar a servidão num sistema escravocrata, a partir do tráfico de pessoas para trabalhar servilmente, ali começou um conflito e o subsequente sequestro de povos africanos e a sua diáspora pelo mundo. Esse sequestro seguido de sermos espalhados pelo mundo, em especial pelo continente americano. Quando os europeus chegam, então, à África, posterior a essa experiência amistosa, mas já imediatamente uma experiência de confronto, eles chegam e nomeiam o africano como negro. Em África não haviam negros e negras. Em África eram os africanos e africanas de diferentes povos, de diferentes línguas. A palavra, né, o termo negro, que vem do radical necro, que é um radical para morte, foi uma palavra que o colonizador europeu usou para nomear aquela experiência, aquele modo de vida e aquela cor de pele dos povos africanos. Ao fazer isso com a intuição de desconsiderar ou de desautorizar a humanidade daquele povo, e por não ser então um povo humano, por ser um povo necro, por ser um povo morto-vivo, considerando o radical da palavra, poderia então ser subjugado a regimes de violência, a um regime de escravidão. Então o racismo, tal como conhecemos no contemporâneo, ainda que o Carlos Moore, no livro Racismo e Sociedade, ele vai nos dizer que o problema racial é datado de 4.000 anos antes de Cristo, quando os povos leucodérmicos se encontram com os povos melanodérmicos, que se inaugura ali um problema racial. O racismo, tal como conhecemos, ele se funda no Novo Mundo, se funda no Novo Mundo da colonização. Então, essa problemática do racismo, que tem a ver com deslegitimar e desautorizar o outro na sua humanidade, é um efeito, um produto direto da colonização. Não havia racismo em África. Seguindo, para a gente pensar a questão do machismo, o machismo também é um produto da colonização. Não havia machismo em África, porque as sociedades europeias, elas tinham um modelo, né, um modo de funcionamento muito efeito das vivências que esse povo passou durante a era glacial, que colocou o homem numa certa posição de centralidade. Esse homem patriarca, né,
como uma posição de centralidade, como sendo aquele que decide, aquele que domina, inclusive domina os outros corpos que não os corpos masculinos. Essa lógica de dominação, em que a diferença de gênero ela serve a uma dominação, é uma lógica patriarcal europeia. Em África, as experiências de gênero elas eram consideradas, né, havia a consideração da diferença de gênero de homens e mulheres, mas essa diferença não tinha por fim a subjugação ou a dominação. A diferença tinha por fim o serviço. Então, como que homens e mulheres podem servir na sua singularidade à comunidade? Sendo esse pensamento da lógica do serviço e não da subjugação, boa parte das comunidades, em especial dos povos Dagara, dos povos Banto, Congo e Urubá, eram lideradas por mulheres. Então, havia fortemente em África o que a gente chama de matriarcado, né? Sociedades matriarcais, sociedades em que as chefes das comunidades, ou as lideranças das comunidades, eram exercidas por mulheres africanas. Isso não significa dizer que os homens nessas sociedades estavam numa posição como as mulheres estão numa sociedade machista e patriarcal como a nossa, né? Significa dizer que ali havia uma lógica de serviço à comunidade em que fazia sentido para a coletividade que as mulheres exercessem esse lugar de liderança. Um outro correlato produto, né, da colonização é a LGBTfobia. Não existia LGBTfobia em África. Uma vez eu estava num evento, eu tenho viajado muito por conta desse trabalho, né? E aí a gente se encontra de um tudo, né? Encontra pessoas muito interessantes, coisas maravilhosas, e encontra... Enfim, vou usar, não vou falar. E aí eu cheguei para um evento, aí a minha mesa era a mesa seguinte, eu fui conhecer quem eram as pessoas que não dividiam a mesa comigo, porque eu não conhecia, né? E a gente começou a conversar e tal, as pessoas da mesa, não sei o quê, aí um rapaz que ia dividir a mesa comigo falou assim: mas é porque essas discussões são delicadas mesmo, porque não existia homossexualidade em África. Aí eu falei: como é que é? Aí ele percebeu que eu não concordava, né? Porque ele achou que era ponto pacífico, né? Ele percebeu que eu não concordava, aí ele falou: qual é a sua opinião sobre isso? Eu falei: olha, eu espero que você não fale isso na mesa, porque eu vou fazer um escândalo. Como assim não existia homossexualidade em África? O que você está querendo dizer com isso? E a gente começou a conversar. Ele: não, porque essa maneira de ler, né, a sexualidade. Eu falei: tudo bem. Não existia homossexualidade nem heterossexualidade em África. Homossexualidade e heterossexualidade como conceitos, como uma maneira de nomear e codificar a experiência, porque é uma prática, uma herança colonial também, uma prática das sociedades patriarcais, que é da codificação, que é de reduzir a experiência a um código. Isso é um modo de funcionar muito próprio das sociedades patriarcais europeias. Em África, a gente não tinha preocupação com a codificação da experiência dessa forma. Então, por exemplo, a palavra homossexualidade e heterossexualidade, elas surgem no século XVIII. E surgem no século XVIII, surgem a partir de trabalhos, de um avanço da medicina nos Estados Unidos, e surgem com a finalidade de descrever as experiências sexuais. E descrever as experiências sexuais que não tinham por fim a reprodução. Então, uma relação entre um homem e uma mulher que não tinha por fim a reprodução, que não tinha por fim gerar filhos, seja através do uso de alguma forma, por exemplo, o coito interrompido, as técnicas de contracepção que eram utilizadas na época, eram chamadas de relações heterossexuais. E as relações que não tinham por fim a reprodução e que eram feitas por pessoas do mesmo sexo eram chamadas de homossexuais. Isso é uma questão, um construto médico ocidental do século XVIII. Eu vou dar a data e o nome do médico para vocês, porque eu trabalho com dados. Vamos dizer que eu estou inventando isso, né? Então, eu tenho dados aqui. A heterossexualidade surge em 1868, já no século XIX, não é nem século XVIII, e o médico que cunhou esse termo foi o Carl Maria Gutbeny. E a heterossexualidade deixa de ser lida como instinto sexual sem fins de reprodução em 1934.
Então é muito recente, inclusive, uma relação com a heterossexualidade sem essa norma, né? Sem esse atravessamento, não só da religião, mas o atravessamento do pensamento estoico, que data de 300 anos antes de Cristo, que pensava o sexo somente para a procriação. Então, em África não existia nem homossexualidade nem heterossexualidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não existiam esses códigos, né? É claro que existiam relações heterossexuais e relações homossexuais a partir de uma perspectiva ocidental, mas esses termos não eram tomados como codificação da experiência. Havia, por exemplo, e ainda existe, os povos Dagara, né? Os povos Dagara que se situam na região de Gana, Togo, Costa do Marfim. Quem fala bastante sobre a experiência dos povos Dagara é a Sobonfu Somé, no livro Espírito da Intimidade. E a Sobonfu Somé vai dizer que nos povos Dagara, as pessoas que o Ocidente chama de homossexuais eram chamadas de guardiães. Guardiães de quê? Os guardiães, ou seja, os homossexuais da comunidade, eles eram os guardiães dos portais que conectavam o reino da tribo com o reino espiritual. Então toda a ritualística, toda a imersão espiritual, todos os ritos de passagem que marcam uma comunidade, nós temos hoje, nós temos ritos de passagem também, né? Todos esses ritos de passagem, ritualísticas que envolviam a espiritualidade, eram de alguma forma mediada pela presença desses guardiães. Então os homossexuais tinham uma função de mediação com o espiritual para os povos Dagara. Na África Austral havia, por exemplo, as Shibades, e as Shibades se escreve com CH. As Shibades, elas eram muito respeitadas e convocadas nas suas aldeias para mediar situações de conflito. As Shibades eram o que a sociedade ocidental chama de mulheres trans. Então, a LGBTfobia, que é uma violência, né, direcionada a manifestações de gênero e de sexualidade, de orientação sexual, que fogem à norma, que fogem a que norma? Que fogem à norma do homem branco cis heterossexual, que fogem à norma do colonizador. Então, tudo que escapa à norma, ou seja, tudo que escapa à imagem e semelhança do colonizador, como sendo ele o fundante desse novo mundo, desse mundo que surge na colonização, vai ser, numa sociedade como a nossa, uma sociedade que se funda a partir da colonização, marcado por uma experiência de violência. Então, o corpo negro, como oposição ao branco, que é como imagem do colonizador, vai ser alvo de violência. A mulher, como oposição ao homem, vai ser alvo de violência. Os LGBTs, como oposição à heterossexualidade e à cisgeneridade, vão ser alvo de violência. Esse mundo que vivemos, ele se funda na violência. Então, há uma fundação basal, uma fundação inerente à dinâmica social do novo mundo que se funda com a colonização, que é a subjugação e a violência do outro, que se afasta da imagem do colonizador em uma medida. Não é por acaso que estamos em 2019 e todos os espaços de poder no Brasil, por exemplo, são ocupados majoritariamente por homens brancos cis heterossexuais. Vivemos no ápice da colonização. Como diz a J. Mombassa, não existe o pós-colonial. E assim sendo, como a gente pensar, então, uma descolonização, né? O que seria pensar uma descolonização? A gente pode pensar a descolonização a partir, são muitos prismas possíveis, né? Mas há dois prismas que eu costumo trabalhar, e aqui eu vou falar um pouquinho de um só deles, um dos dois, porque não há tempo hábil. Um prisma é a gente pensar a descolonização radical. E a descolonização radical tem a ver com o giro da pirâmide social, em que quem está no topo vai para a base, quem está na base vai para o topo. E o Fanon fala sobre isso no livro Os Condenados da Terra. E nos Condenados da Terra, o Fanon ele vai dando direções, vai construindo, né, caminhos para se pensar o que seria uma verdadeira descolonização, um verdadeiro processo de mudança dos paradigmas que foram estabelecidos no mundo colonial. E ele vai nos dizer que isso não se dá sem violência. E aí, quem tiver interesse, né, dá uma olhada no Os Condenados da Terra, que é um livro muito forte. Para nós negros é um livro difícil de ler no sentido afetivo, né, da questão, porque o Fanon está escrevendo esse texto a partir da experiência dele na Guerra da Argélia, na guerra de independência da Argélia em relação à França,
Então ele está vivendo a descolonização na sua literalidade, e a partir disso ele está problematizando quais são os caminhos para uma descolonização radical, para que esse novo mundo que se fundou com a colonização não se refunde ad infinito, né? E o Fanon, ele termina de escrever esse livro, ele está com 35 anos, e ele estava já com leucemia, e ele morre aos 36 anos, sem ver a Argélia que ele havia sonhado nos Condenados da Terra, mas tendo sido um pensador e um médico, ele era psiquiatra, fundamental não só para que a independência da Argélia viesse a acontecer, mas também para que hoje, em 2019, a gente pudesse usar da obra do Fanon para pensar uma descolonização no contemporâneo, tanto em um regime político, estrito sensu, estrutural, quanto num regime psicológico inconsciente, que aí é a parte que mais me interessa, porque eu sou psicólogo, então eu estou muito interessado na descolonização do inconsciente. E pensar então a descolonização do inconsciente, e aí eu estou me referindo especificamente nesse momento ao inconsciente de pessoas negras, é pensar que o processo de colonização, esse mundo que se funda, né, no século XV, a partir da expansão marítima, a partir da invasão dos territórios, é um mundo que ele se perpetua até os dias de hoje, ou seja, ainda vivendo sobre uma série de engrenagens coloniais, tendo ainda hoje, né, o homem branco cis heterossexual como símbolo de poder. Esse mundo da colonização, ou seja, a colonização, ela só vinga, ela só tem essa duração toda, né, porque a colonização não se deu apenas de territórios geográficos. A colonização única e exclusivamente de territórios geográficos, ela já estaria hoje, em 2019, encerrada. Mas o sucesso da colonização se deu pela colonização de territórios existenciais. Do inconsciente, a colonização do inconsciente. Então, é somente pela via da colonização dos territórios existenciais ou através da colonização da produção desejante, são termos que o Deleuze e o Guattari usam para o inconsciente, e o Deleuze e o Guattari são pensadores franceses, estão pensando a saúde mental. O Deleuze é filósofo, o Guattari nunca se formou em nada, mas ele tinha uma gama de aproximação com uma série de disciplinas, na biologia, na química e na psicologia. O Guattari foi um clínico, analista da clínica de Laborte, que era uma clínica de saúde mental na França, foi paciente do Lacan e rompe com a psicanálise no final dos anos 60, no período em que a psicologia preta estava surgindo nos Estados Unidos. Eles estavam escrevendo o livro que vai ser a maior antítese ao construto psicanalítico, que é o livro O Antiédipo. E são autores, ainda que europeus, têm tentado extrair da obra deles, que foi importante na minha formação clínica, extrair da obra deles o que ainda pode me servir, o que ainda pode me ser útil para pensar as discussões no contemporâneo, entendendo que, na minha perspectiva, não se faz necessário, no campo da psicologia, jogar o bebê com água do banho pelo ralo. Mas pensar, então, o que esses pensadores que se debruçaram sobre o estudo das subjetividades no momento de avanço do capitalismo tal como conhecemos, podem nos servir para a gente pensar a subjetividade contemporânea. E o que não serve mais, né? O que serve e o que não serve. Que diálogos são possíveis e que diálogos precisam ser interrompidos. Então, pensar a colonização de territórios existenciais, pensar a colonização do inconsciente, implica em a gente entender, por exemplo, algumas... Eu já passei do meu tempo, não, né? Quanto tempo eu já falei? Falei 20? Tá. Beleza. Entender a colonização do inconsciente implica a gente entender que o inconsciente, né, a gente pode fazer algumas leituras do inconsciente, né, que temos na psicologia. Numa leitura esquizoanalítica, a gente vai entender o inconsciente como sendo um agenciamento. O Guattari chama de agenciamento maquínico, como sendo um agenciamento de máquinas políticas, máquinas tecnológicas,
máquinas filosóficas, máquinas artísticas, uma maquinaria de produção de realidade, a realidade como sendo produzida maquinicamente. Máquinas essas que teriam vetores, e vetores esses que produziriam subjetividade, produziriam inconsciente. Entendendo aqui subjetividade, entendendo aqui essa questão como produção de modos de ser, estar, sentir, pensar e ver o mundo. Então, o inconsciente, ele seria efeito de uma série de atravessamentos que compõem a realidade e que produzem modos de ser, estar, sentir e pensar o mundo. Modos esses em que uma parte, a gente acessa uma parcela do nosso modo de ser, estar, sentir, pensar e perceber o mundo, e uma outra parcela a gente não acessa. Uma outra parcela fica na ordem do inconsciente. Uma outra parcela daquilo que a gente é, da maneira como a gente se relaciona, a gente não sabe às vezes muito bem por que a gente sentiu tal coisa, né? Ou por que nas relações amorosas se repete um certo padrão, né? Ou porque eu tenho um amigo, só para dar um exemplo dessa coisa da dimensão do inconsciente que está presente, mas que nos escapa, né? Eu tenho um amigo que ele troca de namoradas com uma certa regularidade. É amigo mesmo, não estou falando de mim não, até porque se fosse de mim eu ia falar um namorado. Troca de namorada com uma certa regularidade, e as namoradas deles são muito parecidas. E eu parei de chamar as meninas pelo nome, porque eu tenho pavor de errar e chamar o nome da ex. E aí, esses dias eu falei para meu amigo, você já reparou que as suas namoradas são muito parecidas, assim, fisicamente parecidas, elas fazem a mesma coisa, elas leem as mesmas, tem uma coisa muito semelhante, e a gente riu disso, né? E ele falou o quanto que isso estava aparecendo na análise, né? O quanto que a maneira dele, o que faz ele se apaixonar por alguém, o quanto que isso se mantinha repetido, o quanto que isso tinha a ver com uma história da vida, enfim. E aí, trazendo esse exemplo para dizer que o inconsciente, ele opera em nós o tempo inteiro, estando nós acedendo a essa construção inconsciente ou não. Independente da gente ter ou não consciência da totalidade da nossa experiência, a totalidade da nossa experiência tem uma dimensão inconsciente. Isso numa perspectiva esquizoanalítica, né? Se a gente for pensar o inconsciente numa perspectiva lacaniana, e o Lacan, ele é um psicanalista muito estudado no Brasil, ele é muito mal lido no Brasil e muito mal estudado, mas ele é um grande pensador da psicanálise. No Brasil, a gente faz uma leitura muito simplória do Lacan. As discussões sobre a obra do Lacan na França, por exemplo, tem uma relação muito menos colonialista do que a relação que a psicanálise brasileira estabeleceu com o que esse pensador disse. Eu não sou psicanalista, mas estudei bastante psicanálise, então eu autorizo a falar sobre a dimensão, como o Lacan está pensando no inconsciente. Ele vai dizer que o inconsciente ele é formado a partir de um nó, que ele chama de nó borromiano, que é a amarração entre o real, o simbólico e o imaginário. Seriam 3 instâncias de constituição do inconsciente. E aqui me interessa sobremaneira a gente pensar o simbólico. Porque o simbólico vai ser a dimensão do inconsciente que vai fazer, que nos garante a possibilidade de laço social. É pela via do simbólico que a gente se conecta e que a gente estabelece relação com o outro, né? A ausência a não aceder ao simbólico, né? Não aceder a essa possibilidade de fazer laço com os símbolos ordenados da sociedade, é a experiência da psicose, uma perspectiva lacaniana. O simbólico, então, seria um conjunto de símbolos presentes numa determinada sociedade, que são símbolos que ocupam um certo lugar de mediação entre eu e o outro. São símbolos que estão ali constituindo um certo modo de desejar. Então, os símbolos, pensando o simbólico como um conjunto de símbolos presente numa determinada sociedade, porque a gente simboliza o tempo inteiro, né? E pensar o símbolo, inclusive, nessa dimensão de código, o símbolo como um código, o símbolo como um nome, o símbolo como uma marca para as experiências, que é uma maneira da gente conseguir lidar com o real, porque o real,
o Lacan trabalha com a noção de real como impossível, como aquilo que não é passível de simbolização, aquilo que não dá para simbolizar, aquilo que não dá para codificar, aquilo que resta. E numa perspectiva esquizoanalítica, a gente vai pensar o real como todo possível, o real como a pura potência, como toda a potencialidade, o real como sendo a partir do qual tudo pode devir. Por isso o conceito de devir é caro também numa abordagem esquizoanalítica. Sendo o simbólico, então, como cortes sobre essa dimensão infinita do real, fazendo esse atravessamento, né? O simbólico, então, como os códigos que vão fazer com que uma sociedade consiga estabelecer e produzir sentido entre si, sentido nas suas relações, sentidos no seu modo de funcionar. Se a gente entende assim, a gente vai perceber que, no Brasil, para dar um exemplo, os símbolos relacionados ao poder, à autoridade, à beleza, à intelectualidade, são símbolos brancos. O branco, como símbolo, o James Baldwin diz que o branco é uma metáfora do poder. Entendendo então que o branco é um símbolo do poder. O branco, como um símbolo de poder, ele é também estruturante do nosso inconsciente. Do inconsciente de pessoas brancas e do inconsciente de pessoas negras. E aí, para pensar, inclusive, essa dimensão estruturante do branco como símbolo de poder na subjetividade branca, temos os estudos sobre a branquitude, né? Temos a Maria Aparecida Bento, que é uma intelectual negra brilhante, que faz uma discussão importante sobre o tema. Temos a Lia e temos uma série de outras intelectuais que vão discutir a implicação do branco como símbolo de poder sobre as pessoas brancas, né? E pensar, então, e aí essa é a perspectiva da psicologia preta, pensar quais são os efeitos do embranquecimento do inconsciente, ou seja, quais são as implicações, os efeitos de se viver num mundo em que os símbolos de positividade, de potência, de afirmação da vida estão relacionados à brancura, enquanto os símbolos de violência, de destruição, de escuridão, de morte estão relacionados à negritude. Que efeitos tem se viver numa sociedade em que a cor da sua pele o tempo inteiro te convoca para uma experiência de subalternidade? A gente, então, na psicologia preta, está preocupado, então, em fazer uma intervenção que possa provocar no outro, e aí esse outro é o paciente, e esse outro é a comunidade negra, o enegrecimento do simbólico. Que outros símbolos, então, nós vamos usar, que outras simbologias e que outros mitos, né, que não Édipo, nós vamos usar para não só pensar as subjetividades negras no sentido do adoecimento psíquico, mas para pensar também as subjetividades negras no sentido da saúde e no sentido da potência de vida. Descolonizar o inconsciente, ou seja, enegrecer os símbolos constituidores desse inconsciente, ou incluir uma maquinagem negra nas articulações do agenciamento maquínico que produzem o inconsciente. Numa perspectiva da psicologia preta, eu tenho usado um conceito do Eugene Nobles para fazer essa afirmação, que é o conceito de pulsão palmarina. E a pulsão palmarina, que é um conceito do Eugene Nobles que aparece no artigo Sacco-Chet, retomando e reapropriando um foco psicológico afrocentrado, ele define a pulsão palmarina, e palmarina se refere a Zumbi dos Palmares. O Nobles escreveu esse artigo a partir da experiência dele no Brasil. A pulsão palmarina é o desejo de ser africano e livre. O desejo de ser africano e livre seria, então, um vetor mediante o qual seria possível sair de uma posição subjetiva, de uma experiência subjetiva de subalternidade, em que a experiência com a própria pele, com a cor da pele, com o cabelo, com os traços, é uma experiência de violência no sentido de que, para esses autores, o fato de vivermos num mundo branco, em que ser branco aceder aos espaços de prestígio e ser negro no imaginário social e nos símbolos que são construídos, é estar numa posição
não só na ordem do simbólico, mas na ordem da realidade, né? 75% da população brasileira mais pobre é negra. Esse dado é um efeito da escravidão e de uma ausência de reparação histórica dessa dívida que o Estado tem com a população negra. Essas experiências de violência, elas poderiam produzir no negro um desejo de se aproximar da brancura, um desejo de ser branco. Um desejo de ser branco em que está posto um impossível, porque a cor da pele, isso que ele é, a cor da pele, a pele preta, ele ser negro, que é algo que ele não pode se desfazer, fica sendo colocado na experiência subjetiva da negritude como sendo uma experiência de inferioridade. Porque um país como o nosso, num mundo antinegro, inclusive o Brasil é um país antinegro em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, ser negro é estar em contato constante com a violência e com a iminência da morte. E aceder à brancura, ou seja, se aproximar da brancura, seja alisando o cabelo, eu vou passar um pouco do tempo, seja alisando o cabelo, seja... eu não cheguei na metade da minha fala. Seja alisando... Mas vocês estão achando ruim? Eu posso ir embora. Fazendo um drama. Não, eu vou me adiantar. Vou me adiantar. Eu estou cuidando do tempo aqui também, estou de olho. Essa experiência, né, de tentar se aproximar da brancura pela via do clarear a pele, do alisar o cabelo, né, do tentar afinar o nariz, são experiências de uma tentativa de negação da negritude pelo próprio corpo. Porque esse corpo negro, por vezes, ele é vivido como uma ameaça. Porque o corpo negro é lido socialmente como uma ameaça. Muitos de nós negros já passaram pela situação de uma pessoa branca atravessar a rua ou se desviar, achando que vai ser assaltado, né? Esses dias eu tive uma experiência dessa no Rio. Eu estava com uma amiga negra também, e aí uma moça, assim, meio que olhou a gente na calçada, ela ficou meio sem saber se ela atravessava, o que ela fazia, e aí ela, por fim, atravessou. Eu fiquei reparando, né, na roupa dela, na bolsa dela, no celular dela, da moça. Eu falei, gente, essa moça não deve ganhar por ano o que eu ganho por mês. E ela atravessou a rua achando que eu ia assaltá-la. Tem uma dimensão da relação com a branquitude, com a negritude, que é de estabelecer previamente uma relação de ameaça. E essa relação de ameaça, que é uma projeção sobre os corpos negros, que uma projeção, tem um afeto que está aí nessa via de estabelecer o corpo negro como ameaça, que é um afeto de ódio. Há um ódio racial no Brasil sobre os corpos e subjetividades negras. Ódio esse que pode ser introjetado. E ao ser introjetado pelas pessoas negras, a pessoa negra experimentar o próprio corpo como uma ameaça a si mesma. E experimentar o próprio corpo como uma ameaça a si mesma e desenvolver um doloroso afeto de auto-ódio. E para curar o auto-ódio, é preciso então que a gente possa acessar, garantir que esse outro acesse a pulsão palmarina. Acessar então a pulsão palmarina é acessar o desejo de ser africano e livre. E isso se dá por meio de um retorno à África. E esse retorno à África tem a ver com o retorno aos sentidos africanos do que significa ser humano. Tem a ver com encontrar em África e buscar em África um mundo, como seria um mundo, né, sem a violência da colonização. Como seria então uma subjetividade negra saudável sem a violência do racismo? Como pensar a partir da filosofia africana, por exemplo, tanto dos povos Banto, Congo e Yorubá, e da filosofia quemética, que é muito cara também para mim, como a gente pensar maneiras de construir uma mentalidade, que é como a filosofia quemética pensa, de construir uma mentalidade que seja da potência da história do povo negro. Entendendo que a história do povo negro não começa com a escravidão e não termina com ela, né? E é importante a gente resgatar, historicamente inclusive, que fomos nós, negros e negras, somos nós africanos, que criamos a matemática, a medicina, a filosofia, o samba, o jazz, o blues, o rap, o funk, o folk, o hip hop, as pirâmides do Egito. Esse retorno à África tem a ver com o retorno à potência da manifestação africana no mundo. E isso tem a ver com poder se reconhecer enquanto potência. E poder se reconhecer
como pertencente a esse povo que é mãe da humanidade. Se reconhecer pertencente a esse povo é estabelecer, então, uma relação de amor com a África. E estabelecer uma relação de amor com a África é estabelecer uma relação de amor consigo mesmo. E aí tem o Itan de Oxum, em que pergunta-se a Oxum como encontrar o amor verdadeiro. E Oxum responde, olhando sempre para o espelho. Encontrar o amor verdadeiro, então, para nós africanos, como sendo o exercício de olhar sempre para o espelho, tem a ver não só com esse espelho que reflete, mas tem a ver com o que a África espelha sobre a sua história e sobre maneiras de pensar a subjetividade na sua potencialidade. Por exemplo, pensar o mundo e pensar uma subjetividade sem o atravessamento do racismo, do machismo e da LGBTfobia, como eram os povos africanos antes da colonização. Isso não tem a ver, vocês estão falando do mundo, estão me atrapalhando. Isso não tem a ver com um retorno a uma África mítica. Isso tem a ver com um retorno a uma África histórica. E esse retorno a uma África histórica não aponta apenas para o passado. Não há na psicologia preta, então, um fetiche com o passado, como há... Enfim, vocês sabem onde há. Há, então, uma dimensão de uma dupla escuta que a gente vai exercer na psicologia preta, que é a escuta da história individual e singular do sujeito, mas também a escuta do povo ao qual ele pertence, a escuta dessa história, no sentido das marcas que o racismo e a escravidão produziram, as marcas que o racismo ainda produzem para a coletividade negra, que efeitos que isso tem nas subjetividades negras, mas também escutar não só nessa volta ao passado dos efeitos do racismo, mas em escutar e construir e produzir sentido junto com o paciente de que subjetividade negra, saudável e potente a gente pode pensar. E isso tem menos a ver com o retorno ao passado e mais a ver com o afrofuturismo. Tem a ver com o Wakanda. Reconstituir o Wakanda tem a ver com resgatar a importância dos quilombos na história da população negra brasileira e fazer da experiência clínica também uma experiência de aquilombamento, onde o senso de pertencimento tão violado na nossa experiência diaspórica, porque, como eu coloco nos 2 artigos que eu publiquei, há um efeito diáspora sobre as subjetividades negras, que é um efeito de deslocamento, de não pertencimento, de uma sensação de inadequação ao mundo onde se vive, porque vivemos num mundo branco, num mundo que faz culto à brancura e que faz e demanda sobre nós violências, projeta sobre nós violências. Então, resgatar o senso de pertencimento, a experiência de adequação e de potência, tem a ver com o quilombo, porque os quilombos foram os dispositivos por meio do qual isso se tornou possível. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas não dá tempo. Então eu vou encerrar minha fala aqui. Se a questão aparecer em forma de pergunta, eu desenvolvo. Na psicologia preta, então, a gente vai defender, eu tenho defendido que o encontro entre pretos e pretas é cura. A cura do auto-ódio, a cura da violência racial, a cura da violência da colonização se dá, é a frase final do meu artigo, o encontro entre pretos e pretas é cura, se dá mediante o nosso restabelecimento do nosso senso de aquilombamento. Senso de aquilombamento que vislumbra um retorno à África histórica e que vislumbra também um retorno à África do futuro. Nós somos, então, sementes de um mundo por vir, nós negros e negras, e granadas para a destruição do mundo atual. Carregamos em nós essa ambiguidade apocalíptica. Para que esse mundo colonial se esvaia, se finde, é necessário que nós estejamos produzindo um outro mundo que virá. E esse outro mundo que virá é um mundo, dentro de uma ótica afrofuturista, né? É um mundo em que afirmamos a ideia radical de que negros estarão no futuro. E de que estarão no futuro vivos. É isso. Obrigado. Boa tarde. Eu vou me ater ao lugar, o meu lugar neste momento, enquanto
uma parte organizadora desse evento. Faço parte, então, do Núcleo de Relações Raciais, aqui do Conselho. É um desafio a manutenção de um espaço como esse de discussão. É um desafio, de alguma forma, ocupar esse espaço, ocupar esse prédio em vários momentos. É um desafio, mas, ao mesmo tempo, um compromisso. Um compromisso de manter a temática em andamento, um compromisso de estudos, no sentido de que, em alguma linha, não é uma temática fechada e está em construção, em desconstrução e em busca de uma possibilidade de vida com alguma saúde no mundo como ele se organiza. Então, hoje eu venho aqui com a incumbência de representar, em sua grande maioria, mulheres negras psicólogas que ocuparam esse núcleo em outras épocas e atualmente. Raras vezes temos homens negros psicólogos, mas eles também são bem-vindos. Pessoas negras na psicologia, dentro de todo o desafio que isso se coloca dentro de salas de aula extremamente brancas, com temáticas e autores extremamente brancos. Tem sido, durante todo esse período, um processo de aprendizado em todos os sentidos. Nós temos necessidade de espaços de fala, inclusive porque os consultórios não nos atenderam adequadamente durante muito tempo. Então, muitas vezes os nossos eventos se tornam espaços de atendimento e cuidado coletivo e de encontro. E isso é o nosso desejo para o dia de hoje. Eu acho que a gente vem conseguindo dar conta, dentro do possível, com as participações que houveram, com a presença de cada um e cada uma que está aqui sentado conosco nesse momento. Então, é um reconhecimento deste lugar, um agradecimento profundo pela presença de todas e todos, e o desejo de que tudo que nós ouvimos aqui, isso vai estar disponível no YouTube em seguida, tudo isso seja algo que construa algo para outras e outros de nós. Pessoas negras e não negras, pensando que ainda hoje, a maioria dos acadêmicos de psicologia são pessoas brancas, porém, o atendimento, pensando no tamanho da população negra no país, vai se dar para todas essas pessoas, para essa população, para a diáspora africana. Então, há uma grande dificuldade de identificar de onde cada um e cada uma pode fazer parte da luta antirracista. É uma condição do não cumprimento da legislação, tanto por parte da Lei 10.639, pensando no ensino e nada da cultura africana no dia a dia das nossas crianças, adolescentes e pessoas adultas, mas ao mesmo tempo a não existência da fala. Aqui nós somos pessoas que escolheram a psicologia, ou mesmo que de alguma maneira estão em contato com a psicologia. Qualquer outra área do conhecimento pode negar o poder da palavra e da expressão. A psicologia não pode fazer isso. Então, de alguma forma, falar cada vez mais, buscar informação e estudar esse respeito é um compromisso que nós temos enquanto núcleo e um compromisso que eu, enquanto pessoa, que representante nesse momento desse núcleo, peço a cada um e cada uma presentes. Então, um desejo, né, para não tomar tempo da discussão. Então é isso, né? Boa tarde a todas as pessoas presentes. Sou Ana. Geralmente eu começo uma fala rindo, assim, porque eu fico muito nervosa, né? As pessoas podem não parecer, mas é verdade. Venho também junto com a Chica, com a Valse, com a Renata, com a Dóris, com a Rosana, com a Bárbara, né? Representar um núcleo de relações raciais aqui, né? Desculpa se eu esqueci alguém, tá? Mas não ajuda, isso, exatamente.
Na verdade, eu acho que a minha fala é muito mais... Estou me sentindo muito grata nesse momento, assim, por esse evento, por essa tarde, né, pensando agora que é a última vez, né, da tarde. E de poder pensar que quando eu ingressei no grupo de relações raciais em 2017, 2018, por aí, assim, às vezes indo, às vezes não indo, às vezes a nossa dizendo, ah, mas ele não anda indo nas reuniões e tal, né? Mas quando eu ingressei, em definitivo, acho que metade de 2018, me lembro da trajetória de como a gente começou o núcleo e quando a gente começou a trabalhar o manual de referências técnicas através dos ciclos de estudos, quando a gente começou a falar do ciclo de debates, do racismo tem dessas coisas nas mais variadas áreas da psicologia, inclusive vejo aqui muitos que a gente convidou, né, a Rossana, a Luciane, o Felipe, para poder debater o racismo nas várias áreas em que a psicologia atua e poder ver que depois de ingressar ao núcleo, os vários convites que nós temos recebido para falar em universidades, em escolas, em outros locais, eu particularmente tenho falado muito de um lugar de não falar só do racismo, aquele que é o nomeado, aquele que é o ofensivo e que geralmente as pessoas comentam que o racismo seja só isso. Eu geralmente convido as pessoas a pensar o racismo a partir do silêncio da negligência, do silêncio aquele que não nomeia, do silêncio aquele que é tão violento quanto o que é falado e o que é dito, né? Mas agora, essa sensação de gratidão que eu sinto nesse momento é de poder falar das relações raciais enquanto potência, né? É poder ver o Lucas falando e falar do nosso lugar de negritude enquanto potência. É poder ver, quando eu ingressei no mestrado em 2018, na primeira turma de ações afirmativas da pós-graduação, de ver os meus colegas falando da negritude enquanto potência, né? E não mais a partir da violência, né? Nossos corpos não são a nossa fala, a nossa produção de conhecimento, a nossa luta, e aí a luta de todos e todas, enquanto psicólogos e não psicólogos, e enquanto negritude, tem sido colocar o nosso corpo enquanto potência. Nós não estamos mais dispostos a sermos subalternos, né? Então, eu acho que fica aqui meu agradecimento por todas e todos pela luta que eu sei que cada um tem, assim, olhando assim, e reconhecendo cada rosto, assim, né? Agradeço muito por essa luta que a gente tem traçado a cada dia, até pela luta de estar vivo, como o Lucas falou ontem, né? A militância, às vezes, é o próprio ato de abrir os olhos e estar vivo e pensar no futuro, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. A cada convido também vocês, né, presentes nos ciclos de debates que a gente faz durante na quinta-feira do mês às 18 horas aqui no CRP, falando sobre o racismo tem dessas coisas e dizer que é muito mais, para nós é muito mais do que um ciclo, é muito mais que um núcleo, é uma relação realmente de cumplicidade, de amizade que a gente tem feito entre a gente e que a gente está muito aberta a fazer com todo mundo. Obrigada. Tem o meu. Bom, então acho que a gente começa agora para que eu acredito que é a parte mais divertida, né? Que é as perguntas. A
A Nisiane já está ali animada. Sozinha. A Nisiane. A Ana. A Monique. Bom, acho que já dá pra gente começar com as perguntas desse primeiro bloco, né? Esses 3. E eu vou anotando os outros. Bom, boa tarde. Primeiro, desculpa. A gente estava numa discussão aqui teórica, eu e a Andressa, a gente se perdeu no volume da fala. Mas é isso aí. Eu queria que tu pudesse nos contar um pouquinho mais sobre como tu tem trabalhado na tua clínica, né, a respeito de alguns conceitos que tu traz, do aquilombamento, da pulsão palmarina. Se puder explicar um pouquinho melhor esses ambos, assim como eles surgem, né, no fazer do consultório, enfim, assim como as ideias de automor e autódio. Mais uma questão conceitual e quanto isso, ou como aparece na prática. Meu nome é Ana Paula, eu sou estudante de psicologia. E ontem eu fiquei com uma dúvida, daí eu pensei, não, hoje vou ser a primeira para perguntar, porque não deu tempo ontem. E eu acho que tu chegou a entrar um pouquinho na identidade positiva, mas acho que tu não chegou a falar em si em identidade positiva. Acho que tu falou, quando tu falou do enegrecimento do simbólico, eu acho que tu estava falando também da identidade positiva. E aí ontem eu fiquei com a impressão que a identidade positiva, que ela seria um fim, né? Que a gente chegaria na identidade positiva e seria como uma finalidade. Aí eu fiquei pensando em mim, eu não sou psicóloga ainda, né? Então eu fiquei pensando em mim, nas pessoas pretas que eu converso, nas minhas amigas, em como aparece também nas nossas terapias, quando a gente está falando, mas eu já li tanto, né? Ainda mais a gente que estuda psico e estuda relações sociais. Eu já li tanto, mas eu ainda tenho isso, eu ainda tenho problema em falar em público. Eu não tenho uma identidade positiva ainda, isso estaria em processo, eu não estou tratando de mim assim, mas pensando se a identidade positiva ela seria um fim e se ela seria a ausência das desordens. Eu fico com essa dúvida, assim, se a identidade positiva ela seria a ausência das desordens. Não sabe, né? E se ela seria um fim. Eu não falei. Eu não vou saber explicar. Enquanto o microfone chega na Monique, eu queria só complementar a pergunta da Ana, porque ontem, quando você falou de identidade positiva, eu lembrei que no meu título original do meu projeto de mestrado eu falava em identidade positiva. E o meu professor me perguntou assim, mas você fala em identidade positiva, por acaso existe uma identidade negativa? E aí, na hora, assim, né, como era no meio processo seletivo, assim, não consegui concatenar as ideias para dizer sim, não tem, mas então inclua aí nessa. E a pergunta de Ana, por favor. É até às 22 hoje, né? Não. É até às 17, mas às 17 nós todo mundo na rua ali, o carinha baixando a grade da porta. Então, boa tarde, meu nome é Monique, eu sou psicóloga também e, na verdade, a minha pergunta vai mais ao encontro do que a Fernanda colocou, né, desse espaço também ser um espaço de orientação, escuta, acolhimento também para nós profissionais, né. Eu sou de Erechim, e lá é uma cidade, uma região, na verdade, teve bastante imigração, né, então, italiano, alemão, polonês, enfim. Sou provavelmente, não sei, talvez estejam se formando novas, mas até então a única psicóloga preta, né? E a minha pergunta é o seguinte, como se posicionar em uma cidade, né, com um contingente de descendentes de imigrantes que se defendem muito, assim, se colocam, né, como, eu sou alemão, então tem muito forte isso na nossa região. Então, como se colocar, talvez, nos ambientes de trabalho, assim, falar um pouquinho, talvez, da tua experiência em clínica também, na posição do psicólogo preto, né? Até agora a gente comentou bastante essa questão do paciente, da população, mas para o psicólogo preto, como se posicionar, muitas vezes, diante das questões que aparecem de racismo e também nos discursos no consultório, quando o paciente chega e fica desconfiado, né? Porque até então conversou com o terapeuta só por telefone, e quando se abre a porta do consultório, você tem um psicólogo preto, né, para te atender.
Então, talvez falar um pouquinho dessa nossa posição enquanto profissional, né? Enquanto psicólogo preto. Quando a gente se depara com essas questões, né? A gente nomeia, como a gente estava falando antes, sabe? É uma dúvida que eu tenho, assim, como a gente se posiciona frente a isso? Nas empresas, nas instituições, né? Quando a gente se depara com essas questões sendo negra, e aí a gente às vezes pontua, né? Como a gente falou antes, isso talvez tu está tendo um posicionamento racista, preconceituoso, e as pessoas ficam na defensiva. Então, como a gente deve se posicionar frente a essas questões? Lisiane, no tempo que a gente tem, eu não consigo responder a sua pergunta da maneira como eu gostaria ou como eu acho que ela deveria ser respondida. Porque aquilombamento e pulsão palmarina são dois conceitos que eu trato no curso introdutório e que duram 3 horas, essa parte do curso. Agora, eu sugiro que você dê uma olhada no texto O Quilombismo, da Brígida do Nascimento, nesse texto do Nobles, né, que é o Sacochete, retomando e reapropriando um foco psicológico afrocentrado, e sobre essa questão do auto-amor e do auto-ódio, o texto Vivendo de Amor, da Bell Hooks, que eu falei ontem, né? Agora, trazendo um pequeno vislumbre, né, para não te dar só referências, essa dimensão de aquilombamento ela aparece na clínica, primeiro, a partir de um gesto do analista, falando da minha experiência clínica, a partir de um gesto meu, de absoluta afirmação da minha identidade negra, de estar muito confortável com o fato de eu ser um psicólogo negro. E isso tem um efeito a partir do meu trabalho com os meus pacientes negros, né? Em que a questão racial ela aparece, e quando ela aparece eu escuto ela, né? Faço com que ela dure, o que é muito comum. Eu atendo muitos pacientes negros que antes foram atendidos por psicólogos brancos e que ouviram coisas do tipo: não, mas isso não é racismo, sabe? Não, mas não existe mais racismo no Brasil. Ou, você está reduzindo tudo a racismo, sabe? Falas que tinham por finalidade desde legitimar a queixa, né, do paciente e impedir que ele aceda a dimensão afetiva da problemática racial. No meu trabalho, a direção clínica do meu trabalho, no meu encontro com pacientes negros, é que eles acessem os efeitos, né, o que é ser um corpo negro no Rio de Janeiro, né? Eu atendo, a maioria dos meus pacientes são homens negros heterossexuais, homens negros homossexuais. Eu atendo muitas pessoas, eu atendo uma média de 30 pacientes por semana. E meus pacientes homens negros heterossexuais, um em especial, começou a ter muita dificuldade de ir à sessão. E ao mesmo tempo muita dificuldade de me dizer o que estava acontecendo, que estava tendo dificuldade de ir à sessão, tanto de desmarcar ou de chegar muito atrasado. E ele também não sabia, né, direito o que estava rolando com ele. E aí teve uma sessão que eu comentei, né, eu falei: está difícil para você vir, né? O que está acontecendo na sua circulação pela cidade? E ele não tinha se dado conta que a vinda dele tinha a ver com a circulação pela cidade, tinha a ver com a relação com a circulação pela cidade. E isso aconteceu logo após o assassinato do Evaldo Santos com 80 tiros pelo Exército, né? Em que o que é um homem negro circular de carro no Rio de Janeiro? É uma experiência de uma iminência de uma violência. Então, tem uma série, e aí começou a aparecer, né, esse corpo desse homem negro circulando pela cidade, esse corpo desse homem negro no espaço de trabalho dele. Que corporeidade é essa? Que corporeidade a gente pode criar, então, para que essa circulação seja um pouco mais possível? Enfim, só trazer um exemplo, assim, que eu acho que essa dimensão do aquilombamento tem a ver com tanto o restabelecimento do senso de pertencimento, que se dá imediatamente quando abre a porta do consultório, está se dando, porque o encontro entre pessoas negras produz pertencimento e é imediato. Agora, aquilombamento tem a ver com a clínica ser um espaço de proteção. Ali ser um espaço protegido.
e um espaço protegido em que as questões concernentes à problemática racial possam aparecer sem nenhum tipo de julgamento, censura ou de rotulação. Em que não só eu estou muito interessado em ouvir sobre, mas em que eu levo também o paciente a falar sobre, né? A partir das minhas intervenções, a partir dos meus silêncios, né? Então esse conceito de aquilombamento tem a ver, quando eu penso isso na clínica, eu falo disso no artigo, tem a ver com a gente fazer da clínica um espaço de preservação, né? Ali no setting, seja num grupo, seja no atendimento individual, seja, e aí não só no setting, né? Mas pensar um atendimento no SUS, pensar o acompanhamento terapêutico, que é um outro trabalho que eu agora não estou fazendo, mas que eu fazia, enfim. Pensar esse encontro, né, como uma experiência em que o que concerne a negritude pode aparecer, e pode ser escutado, pode ser acolhido. Uma das coisas que tem me ajudado nessa direção de produzir aí tem outro conceito que você perguntou, né, que é a pulsão palmarina, que tem a ver com esse desejo de ser africano livre. Para a gente aceder a isso, né, esse desejo de ser africano livre tem a ver com a pergunta da Ana Paula, que é a construção de uma identidade negra positiva. E a Neuza Santos Souza, no Tornar-se Negro, ela fala sobre isso, um outro livro que vale a pena ler para entender um pouco melhor o que é essa questão da identidade negra positiva, que é um trabalho de construção, que a identidade negra não está dada para as pessoas negras simplesmente para elas terem a pele preta, né? Baco, inclusive, canta isso, né? Ser preto não é só ter pele. A construção de uma identidade negra, e aí no sentido positivo, é um trabalho que precisa ser feito. E esse trabalho, eu estou entendendo, na perspectiva da psicologia preta, se dando mediante o acesso à pulsão palmarina, mediante o acesso a esse desejo de ser africano e livre das engrenagens do racismo. E isso implica em a gente poder escutar o paciente para além da sua história individual, para além da relação com papai e mamãe. Implica a gente poder escutar o paciente como pertencente a um povo que durante mais de 300 anos foi escravizado. E que isso tem efeitos sobre o corpo físico e sobre a subjetividade dele hoje, em 2019. A epigenética nos ajuda a pensar nisso, inclusive. Então eu escuto como ouvido a história individual e escuto como outra história coletiva. E quando a questão aparece, e por vezes o paciente tem muita dificuldade de nomear, porque historicamente nós fomos convidados ao silenciamento, fomos convidados a não falar, e em especial falar das nossas emoções, um facilitador tem sido eu usar o pronome nós, como eu falei ontem no curso, né? As intervenções, por vezes, passam menos por isso que você falou, né? Essa sua experiência, essa marca sua, mas pensar o que há de coletivo ali naquele sofrimento. Então, tem a ver com poder incluir na intervenção uma dimensão do nós mesmo, né? Acho que parece que isso que você está dizendo é algo que vai para além de você, né? Parece que isso nas experiências de outros homens negros, para dar um exemplo. E a partir daí, entender que aquele sofrimento ele é político. E politizar o sintoma, né, politizar o sofrimento psíquico, me parece ser uma pauta fundamental se a gente quer fazer uma descolonização da psicologia. Porque eu falo no artigo, inclusive, que o sofrimento psíquico ele não é da ordem da intimidade, ele é político. Pensar, inclusive, a histeria, né, conforme Freud tratou, o Freud ele avançou pouco na dimensão política da histeria. Ele fez uma leitura da histeria no plano da economia do aparelho psíquico, mas avançou, não que ele não tenha dado algum espaço, mas avançou pouco na politização da histeria, avançou pouco ao perceber que a histeria era um efeito da violência do patriarcado sobre o corpo e a subjetividade daquelas mulheres. E que o desmonte do patriarcado, né, o desmonte da opressão de gênero, o desmonte da opressão da manifestação da sexualidade era a verdadeira cura da histeria. Então, a gente precisa politizar o sofrimento psíquico, em especial das pessoas negras, porque a culpa e o auto-ódio são afetos muito presentes
na subjetividade de qualquer pessoa que passou por uma violência, um trauma de violência grande. Uma pessoa que passou, por exemplo, por abuso sexual, culpa e auto-ódio são afetos que se atravessam no processo de elaboração do trauma da violência. E o racismo como um abuso, o racismo como uma violência, inclusive sexual, tanto da hipersexualização dos corpos de mulheres e homens negros, para dar um exemplo, o racismo como abuso ele tem como efeito no processo de elaboração, ou seja, de acessar as marcas, os efeitos nocivos do racismo sobre a subjetividade, culpa e auto-ódio são afetos que se atravessam. E uma maneira da gente poder promover o deslocamento subjetivo da culpa tem a ver com politizar o sofrimento. A gente teve no Rio de Janeiro, teve no Brasil todo, na verdade, mas fica a impressão de que o Rio meio deu uma puxada tem alguns anos, 2 anos atrás, uma marcha de mulheres em que uma das pautas, uma das palavras de ordem era de quem é a culpa, e todas repetiam, é do abusador. De quem é a culpa? É do abusador, se referindo às experiências de mulheres que haviam sido abusadas. E eu tenho uma paciente, ela até hoje vai ter há 5 anos, em que a principal questão dela era a experiência de abuso sexual na infância. E que ela ter participado do ato teve um efeito de aceder à libertação da culpa, né? Aceder ao fato de que aquela violência ela foi de fato, estava numa posição de vítima, ela não tem culpa daquela violência. Isso teve um efeito dela poder ressignificar a relação dela com o sexo. Isso se dando na terapia, isso se dando ela tendo participado de um ato. Então, não tenho feito distinção entre a clínica e a política, era o que eu ia falar e não deu tempo. Que eu falo no curso do paradigma ético, estético e político da clínica. Não podemos separar a clínica da política. Né? E o exercício de uma clínico-política tem a ver com a gente entender que o sofrimento psíquico ele é produzido também socialmente. E é muito importante que a gente possa, no atendimento a pessoas negras, nessa dimensão do aquilombamento, levar, conduzir ali o paciente a uma produção de sentido que trata, que coloca aquela dor, coloca aquele problema como um problema coletivo, como um problema político. E aí, por exemplo, um encaminhamento do trabalho com meus pacientes homens negros, heterossexuais, tem sido a constituição de coletivos de homens negros, em que eles vão pensar as masculinidades negras, em que eles vão se haver com a circulação pela cidade, em que eles vão poder dividir e construir saídas coletivamente. Coisas que apareceram no setting e que combinaram com organizações de coletivos. Né? Então, como a gente poder fazer do exercício da clínica um exercício clínico-político e que aponta, de fato, uma dimensão política no sentido mais estrutural mesmo. Nesse sentido, respondendo à questão da Ana Paula, pensar a construção de uma identidade negra positiva é um processo que é individual e que é singular. E que cada paciente tem o seu tempo. Né? Que eu falo no curso, eu falei ontem também para quem estava no mini curso, que o tempo da clínica é o tempo de Oxalá. E Oxalá usa bengalas. Então a gente precisa poder entender que esses conhecimentos, que eu estou partilhando com vocês, e que eu partilho nos cursos que eu tenho ministrado, quando eu estou diante dos meus pacientes, eu não estou dando uma aula. Né? Quando eu estou diante dos meus pacientes, eu estou ali acolhendo, escutando, intervindo e produzindo sentido junto com eles a partir do que eles estão trazendo, mas que eu estabeleço uma direção de tratamento. E nessa direção de tratamento tem a ver a construção de uma identidade negra positiva, ou seja, o resgate do seu senso de valor, o resgate da sua potência enquanto pessoa negra no mundo, é uma direção clínica, em que eu vou estar conduzindo o paciente a esse lugar, mas vou estar conduzindo o paciente a esse lugar, produzindo esse caminho junto com ele, no tempo que é possível para ele. Então, de fato, o saber, o conhecimento, não garante a transformação, porque por isso que é uma dupla escuta, né? Porque a gente compreender a história não significa que a gente se livre imediatamente das marcas dessa história no nosso corpo, né?
Então, compreender a história é um caminho de politização do sofrimento psíquico. Agora, a politização do sofrimento psíquico não é cura imediata, né? Não é promoção de saúde imediata. Tem um efeito de saúde, evidentemente, mas há um trabalho do sujeito articular na sua singularidade esses sentidos. Então, tem uma dimensão singular da clínica que é preservada também na psicologia preta, sabe? Como cada um vai, diante de se encontrar com a sua negritude numa relação positiva e afirmativa e da alegria de ser negro, vai produzindo caminhos de saúde, caminhos de vida, vai modificando as suas relações, por exemplo. É muito comum, tenho visto muito na clínica, uma certa dificuldade nas relações amorosas por parte de pessoas negras. Pessoas brancas também, porque a gente vive num tempo, como o Bauman fala, de um amor líquido, né? Há uma fragilidade dos laços sociais. Essa fragilidade tem a ver com a fragilidade do contrato. Fragilidade do contrato que tem a ver, por exemplo, com o avanço do neoliberalismo, de uma uberização da vida, né? Em que os contratos estão absolutamente frágeis. Essa fragilidade do contrato, ela comparece às nossas subjetividades. E comparece numa dificuldade de manutenção do contrato relacional, do contrato do amor. Que o amor é um contrato. E nas pessoas negras, isso fica acentuado porque, historicamente, a experiência do amor nos foi negada. Historicamente, a possibilidade de amar e ser amado, verdadeiramente, era interrompida pela violência colonial da escravidão. A gente traz também essa memória genealógica. E vive num mundo que é contra nós. Vive num mundo em que nosso corpo, por vezes, é experimentado como uma ameaça. Esse corpo que, por vezes, é experimentado como uma ameaça, como eu celebro esse corpo? Como eu amo esse corpo? Como eu permito que esse corpo seja amado pelo outro? Então, há um trabalho clínico a se fazer para que a experiência do amor possa ser vivida de forma saudável pelas subjetividades em geral e, em especial, pelas subjetividades negras. E isso se dá também no tempo, né, do paciente, no tempo que é possível para ele. Inclusive, se abrir com as suas histórias individuais, porque tem a história coletiva e tem a história individual, né? Tem a relação com o papai e mamãe continua aparecendo. Tem uma professora lá na UF que ela diz que a gente precisa desedipianizar. A gente precisa acabar com o mito de Édipo. Mas para a gente acabar com ele, a gente precisa considerar a existência dele, né? Então, como para descolonizar, a gente tem que considerar os efeitos da colonização. Para desedipianizar, a gente tem que considerar os efeitos de Édipo, né? Então, isso também vai estar presente ali, para além da problemática racial. Mas, quanto mais a pessoa se apropria dessa identidade negra positiva, do processo mesmo de resgate, de um senso de valor, de um auto-amor, de uma valorização e de estabelecer uma relação com o corpo que não seja mais uma relação de ameaça, o amor vai sendo mais possível. E esse amor é possível, começa a ser possível, né? Eu não promovo isso no sentido de essa promoção de saúde no caminho do amor, apenas através das intervenções, dos meus silêncios, mas eu produzo isso fazendo da experiência clínica uma experiência de amor. Eu amo os meus pacientes. Eu faço no encontro com eles que eles se sintam amados por mim. E essa experiência de ser amado ali, no set, ela produz efeitos. Tem um analista negro que está demonstrando e enviando amor a cada intervenção, a cada abraço, a cada chegada, a cada saída dos meus pacientes. Então, a gente poder fazer esse aquilomamento tem a ver com uma experiência de amor. Tem a ver com o afeto condutor das direções clínicas não ser a angústia, como é na psicanálise da caminhada, mas de ser o amor. Eu não vou cortar e deixar uma mulher negra na angústia, mas eu não vou cortar e deixar um LGBT negro na angústia, mas eu vou construir com ele ali uma experiência de amor, em que o amor inclui limite, o amor inclui barreira, né? O amor inclui não, mas fazer que ali o senso de pertencimento, de proteção e a experiência de ser amado e de construir condições para se amar estejam colocadas. E que cada um aceda a isso no seu tempo, dentro das suas questões, dentro da sua singularidade, né? Uma identidade negativa seria a experiência do auto-ódio, né?
A pessoa negra, no processo de auto-ódio, a gente poderia dizer que está no processo de uma identificação de si que é negativa. E sobre a experiência do psicólogo negro, eu atualmente estou só na clínica e com os cursos, né? Então isso que você traz de ser um psicólogo negro nos espaços brancos, né? Eu não, no momento não tenho tido essa experiência, graças a Deus. Mas tive, e entendo que eu tive essa experiência, mas uma coisa que eu falei ontem que me ajudou quando eu trabalhei em instituições no Rio de Janeiro, ter muita clareza do que eu queria fazer ali, sabe? Eu tinha muita, eu estou indo para lá porque eu quero fazer isso, porque a minha presença lá tem esse efeito. É com essas pessoas que eu estou especialmente interessado em trabalhar, com eles. Eu trabalhei em um abrigo para adolescentes em situação de rua e que fazem uso abusivo de drogas. E os meninos eram majoritariamente negros, 99% deles. E era um trabalho muito difícil, uma instituição em que todos os técnicos eram brancos, eu era o único técnico negro. Tinham muitos enfrentamentos, assim, de minha parte, a equipe, né? Mas eu tinha muita segurança do que eu estava fazendo. Estava muito apropriado, estava muito evidente para mim a importância de eu estar ocupando aquele lugar, a importância de eu estar exercendo aquele trabalho. E isso me fazia continuar e me fazia fazer os enfrentamentos que fossem necessários, né? Isso do paciente não saber que o analista é negro, eu vivi isso no início da clínica, né? Assim que eu me formei, muitos dos meus pacientes que chegaram na época eram indicações de meus professores, né? De orientadores, de professores de dados de televisão. Meu consultório se alimentou muito no início a partir de indicações deles, e eram indicações majoritariamente de pessoas brancas. E que, da mesma forma como eu te coloquei agora, eu tinha muita clareza que eu era muito bom, sabe? Eu estudei muito, porque eu sou um ótimo analista, e que os pacientes que se permitirem entrar em análise vão ficar, né? E outros não vão ficar. Então acho que a gente poder se apropriar de nós e da potência do nosso trabalho, eu até pessoas brancas, mas pacientes brancos me amam, né? A gente poder se apropriar do nosso trabalho garante que a gente sustente as violências simbólicas do racismo, menos num registro de se colocar no front o tempo inteiro e aí ficar sofrendo o tempo inteiro, e mais na ginga da capoeira, sabe? Então é como eu ocupo os lugares em geral. E poder trabalhar com a problemática racial, quando ela aparece na clínica com pessoas brancas, eu não costumo nomear de racismo. Não costumo usar a palavra racismo. Isso é racismo. Porque essa palavra tem toda uma construção de sentido no Brasil que, na minha perspectiva, na minha experiência, ela emperra um pouco o trabalho de produção de sentido do lugar do branco. Então, estou falando clinicamente, tá, gente? Estou falando no consultório, estou falando numa palestra. Numa palestra, se a pessoa for assistir comigo, eu vou fazer um escândalo. Mas no consultório, mesmo que uma pessoa que está fazendo análise comigo, uma pessoa branca que está fazendo análise comigo, ela não é uma pessoa fascista, né? Ela não toparia fazer análise de uma pessoa negra LGBT. Até porque as pessoas que me procuram sabem já quem eu sou por conta da visibilidade do meu trabalho. Então os meus pacientes chegam sabendo quem eu sou, sabendo que eu leio tal texto que eu escrevi, enfim. Tem também uma virada na clínica também, de estar em outra posição que é meio nova para mim, que eu estou aprendendo o que é isso, né? Da pessoa chegar me conhecendo, né? É interessante, me libera de algumas coisas, mas também tem os seus problemas. Mas quando aparece, através da relação com alguém ou de algum enunciado de teor racista, a minha direção é poder sustentar aquele enunciado. Mas o que você falou? Mas como é que... Eu não entendi. O que você quis dizer com isso? E poder deixar a corda, né? Para que o outro se perceba, ou que não, mesmo não, em não se percebendo, né? O que foi?
Da corda com gosto, percebo se for. Assim, no sentido de ir produzindo mais sentido sobre aquilo, a ponto da própria pessoa perceber que ela teve um posicionamento equivocado, né? Ou perceber que tem alguma coisa estranha que ela ainda não sabe o que é. E aí a gente encerra a sessão e semana que vem a gente volta. Né? Com pessoas brancas, né? Não dou corte de pessoas negras, precisa de corte. Lacan criou um método importantíssimo para as subjetividades brancas. Corte e castração é uma coisa maravilhosa para a gente branca. A gente branca precisa de corte e castração. Agora a gente preta não. E a gente tem que pensar em uma outra maneira de se colocar na clínica com pessoas pretas. Eu sempre tenho. É o último bloco. Oi? Isso. Não entendi, Lucas, você está me cortando agora. Hoje o bloco de perguntas são 4h15, mas isso também quer dizer. Por isso eu não estou entendendo isso. Está te conversando? Isso é o quarto dos pacientes, é o quarto que ele paga. Tá bem. Mas isso que ele falou é sério, gente. É o último bloco, já tem a Helena. Eu estava nesse bloco, já me meti na pergunta dela, então tem mais a Tati, o Felipe. Eu peço, gente, é pergunta, tá? Porque diferente do Lucas, eu corto. Branco, preto, enfim, né? É pergunta, tá, gente? Para ele poder ter tempo de responder adequadamente as questões de vocês, tá? Então vamos lá, Helena. Eu sei isso. Então vamos lá, Helena. Lucas, gente, obrigada pela organização. Essa é a sua pergunta, então vamos lá. Uma vez ouvi sobre o bebê água do banho, pensando na instituição do Prêmio Nobel, uma vez eu ouvi a instituição dizer que nós não tínhamos prêmios nobres porque a gente destrói os heróis tão rápido quanto a gente constrói. E aí eu fico pensando assim, como sustentar imagens assim, de referência e para que sejam espelhos, que elas não se destruam. Assim. Obviamente essa pergunta precisa ser construída, essa resposta precisa ser construída. Mas enfim, eu acho que a gente, isso me instiga, né? Porque eu acho que a gente, te ouvindo como a ideia de conhecer para poder desconstituir o saber, é preciso acessar esse saber. E esse saber tem um acesso limitado e hermético. Então, como é que a gente hackeia ele, como é que a gente viraliza para poder, a partir disso, construir essas imagens que não são as imagens brancas, né? Eu gosto da ideia de pensar uma Wakanda, né? Uma Wakanda no futuro. Mas é isso, assim, sobre imagens de futuro que não se desconstituam tão ligeiro, dado no cenário brasileiro, assim, de matar heróis né, que são imperfeitos, porque são, né, não são mitos, não é mito que a gente quer construir, ter como referência eles, é isso. Tati? Oi, Lucas. Eu queria fazer uma pergunta muito pontual a respeito de um trecho que você fala aí, que a epigenética te ajuda a pensar o efeito da escravidão no corpo e na subjetividade nos dias de hoje. Então, eu sou antropóloga, estou fazendo doutorado aqui na UFRGS e estudando narrativas institucionais sobre raça a partir de laboratórios de genética. E isso a epigenética tem aparecido também entre esses profissionais, não é a primeira vez que eu ouço falar em outros espaços também. Obrigada. Oi, Lucas, eu sou o Felipe. Eu não sou da área, mas sou militante, ativista. E eu acho que eu vou meio que tentar recolocar minha pergunta da parte do meio, acho que agora fica vai ficar mais entendível. E vou aproveitar a introdução que a Monique deu, né, em relação ao interior. Eu também sou do interior, né, então, e ela como profissional, e eu não digo como paciente, mas até com o suporte que eu tento dar e o acolhimento que eu tento dar dentro da militância. Eu sou um homem preto, periférico, trans. Então, acho que é interessante, Jesus disse que é interessante a gente demarcar, eu acho que é importante falar. E eu tenho passado por vários processos, né? Eu vim do interior, uma cidade também de colonização branca, estudei numa escola que eu era o único preto, enfim, né? Passei por todos esses processos até chegar aqui na capital, e na capital que estou começando a conhecer muitas coisas,
Então, o que eu me pergunto assim, se você atende pacientes que possam apresentar esse tipo de quadro quando? A gente sabe que são várias etapas, cada um vai estar em uma, não acho que uma seja mais evoluída que a outra, cada um tem o seu tempo, mas o que eu percebo às vezes é que, tipo, na fase que eu estou agora, eu estou me sentindo um pouco sozinho. Por quê? Porque antes eu não enxergava muitas coisas e estava tranquilo ficar entre brancos, era normal. Depois comecei com estranhamento, conheci outras pessoas pretas, passei pelo episódio tipo, de não me sentir acolhido pelas pessoas pretas, mas me senti culpado por talvez parecer acolhido por pessoas brancas, então tinha essa culpa. Depois passava para a questão de não ser acolhido por ninguém, então eu ficava sozinho, aí tinha solidão, né? Então, passo por isso muitas vezes sozinho, e às vezes não consigo ter com quem conversar, porque o psicólogo que eu tenho há 6 anos é branco. E já há um tempo estou me questionando, talvez financeiramente não tenha condições de procurar outro, mas é uma coisa prioritária para mim, porque eu já estou começando a ver que ali já embaçou a coisa, sabe? Não estou mais conseguindo ter retorno. Me ajudou muito a questão de sexualidade, a questão da transição, né, identidade de gênero, mas a questão racial, infelizmente, é uma questão bem limitada. Só que a minha questão é assim, como é que você lida, se você tem pacientes assim, como é que você lida com essa questão de pacientes que talvez não tenham vislumbrado essa Wakanda, ou que tenham esse caminho para ela, até ela, um pouco cortado até mesmo pela população preta, que talvez não sinta aquele sentimento tão pronto para estar naquele grupo. Porque são as pessoas que às vezes eu acabo tendo que conversar dentro da militância, e eu gostaria de poder dar um suporte, um acolhimento mais adequado àquele que eu não tive. Né? Talvez tentar ajudar de alguma forma, porque a gente sabe que às vezes a pessoa, principalmente a questão de identidade de gênero, lá no homem trans, a questão da masculinidade tóxica, né, da reprodução de violências, enfim. E às vezes você se enxerga ali, você pensa, não, há esperança para aquele ser, mas como é que eu vou fazer o acolhimento ao invés de deixar ele sozinho? Né? Enfim, é assim. Bom, tá. Eu não sei se eu entendi a pergunta da Helena, mas assim, eu acho a ideia do Heróis bastante perigosa. Porque eu acho que existe uma objetificação do corpo negro, da subjetividade negra, por vezes por parte de nós mesmos, né? Assim, no sentido de desconsiderar, por vezes, a singularidade. Nós somos muitos, nós somos complexos, nós somos singulares. Nós não vamos dar direção de trabalho, direção política igual. Né? Então, por exemplo, tem a discussão do feminismo negro, tem a discussão do modelismo africano, que caminham em paralelo, mas que são direções diferentes. Então, como a gente poder não fazer disso uma rinha, né? Não fazer disso uma disputa que tende a uma anulação das partes, mas a gente conseguir estabelecer diálogos possíveis. Estou trazendo esse exemplo para dizer que as nossas singularidades precisam ser consideradas. Né? E considerar as nossas singularidades tem a ver com poder reconhecer a diferença e tem a ver com poder ter muita clareza de que pessoas negras são pessoas. E de que mesmo pessoas negras que acedem a uma certa posição de liderança, né, ou de destaque, ou de se tornar de fato referência em determinada área, né, isso não significa que essa pessoa vai ter lido todos os autores negros, ou que essa pessoa não vai se equivocar em alguma situação, ou não vai ser lida em alguma situação como tendo sido equivocada. Eu estou me referindo a problemáticas dentro dos movimentos negros, né? Como que a gente inclui a diferença e inclui o erro, né? Sem com que isso implique uma anulação do trabalho do outro, né? E isso implica a gente poder tratar a dimensão humana mesmo, né? Porque quando a gente objetifica um outro, em qualquer lugar que seja, mesmo num lugar de poder, a objetificação já é algo que nós vivenciamos na nossa vida, tanto historicamente quanto no contemporâneo. E se a gente segue nessa cadeia de reprodução da objetificação, a gente cria uma imagem sobre alguém, ou sobre o que os movimentos negros são, ou o que os movimentos negros deveriam ser, uma imagem essa que nunca é alcançada.
ele estabelece entre nós uma relação superegóica. E ao estabelecer entre nós uma relação superegóica, a gente acaba se sentindo sempre em falta em relação a alguma coisa que a gente nem tem muito clareza do que é. Então, eu acho importante a gente ter delicadeza assim, com essa questão da lógica do herói e poder, eu não tenho nenhuma pretensão de ser herói, né? E quando eu comecei a sentir que meu trabalho estava tendo uma dimensão maior do que eu havia imaginado, eu fiquei muito assustado, né? Porque eu sei dos perigos que é ocupar esse lugar, né? E eu ocupo esse lugar com muito cuidado. Eu acho que é importante a gente produzir memórias que sejam mais coletivas e menos individualizantes, sabe? Que seja menos o trabalho do fulano e da ciclana, né? E mais que efeitos esse trabalho produziu e tem produzido na coletividade. Pensar os efeitos, pensar mais o conteúdo do que a forma, sabe? Porque quando a gente fica muito preso à imagem do outro, por vezes a gente perde de vista os efeitos desse trabalho. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem: não, mas eu não vou ficar estudando Abdias de Nascimento, porque Abdias de Nascimento era casado com uma mulher branca. Você está falando sério? Você está drogado? O que é isso? Assim, como desconsiderar os efeitos do trabalho, os efeitos da vida do Abdias do Nascimento na luta dos movimentos negros brasileiros, diante do fato que ele é casado com uma mulher branca, foi casado com uma mulher branca? Assim, isso não pode ser mais importante. Eu acho que por vezes a gente se perde um pouco na forma, quando o que importa verdadeiramente, não estou dizendo que essa discussão não importa, tá? Estou dizendo que essa discussão ela não pode tomar a cena, né? E a gente perder de vista que a cada 23 minutos o Jovem Negro está sendo assassinado, né? A gente perder de vista que ferramentas a gente vai criar enquanto povo negro para fazer esse enfrentamento político, fazer esse enfrentamento jurídico, fazer esse enfrentamento psicológico, né? Então, eu tenho me preocupado mais em como a gente sustenta uma coletividade com as diferenças e pensando nos efeitos que os trabalhos têm sobre as coletividades e menos em nomes, sabe? Eu acho que a projeção do nome é uma construção ocidental, e é uma construção ocidental que, no nosso caso, que já somos muito objetificados, fica uma objetificação ainda maior. E a pessoa se sente desautorizada a errar, e quando erra, não reconhece que errou, porque está desautorizada a errar, e aí vira o que nós vimos recentemente, que eu vou citar, vocês sabem do que eu estou falando. Mas isso é um problema político, né? Isso é uma engrenagem do racismo. Então, assim, são muitas armadilhas. O fato da gente aceder uma posição de autoridade, de referência, não significa que as estruturas não estarão ainda montadas para nos derrubar. A discussão que teve recentemente, como no outro conflito entre duas mulheres negras, foi por causa de um post sobre um homem branco. Então, isso é muito grave, né? O post sobre um homem branco culminou numa treta, na minha visão, absolutamente desnecessária. Então, na mesma semana que o Globo fez uma matéria dizendo que o maior índice de suicídio é de jovens negros, os movimentos negros têm sido tomados por uma briga individualista e pessoalista entre duas pessoas, me parece infantil. Então, por isso que eu digo que eu acho importante a gente não perder de vista a dimensão coletiva dos efeitos, e menos do fulano do ciclano, sabe? Essa lógica do herói, no nosso caso, ainda nos atrapalha. Agora, sobre a epigenética, Tati, eu não consigo falar muito sobre, citar muito, mas a epigenética tem apresentado como que a história afeta o DNA. Né? Basicamente é isso, né? De uma maneira bem reduzida, bem resumida. E pensar então como a história afeta o DNA implica em pensar os efeitos no corpo biológico, né? No aparelho psíquico, enquanto uma instância também biológica, no caso da população negra, da história da colonização, da história da escravidão. Por exemplo, o fato de nós sermos predominantemente a população que mais sofre de diabetes e hipertensão tem uma dimensão aí epigenética. Não é por acaso, né? Não é um castigo divino, né? Tem a ver com uma herança histórica, de uma modificação genética a partir de uma experiência de violência que vai se atualizando ao longo do tempo e leva anos para uma alteração genética se dar. Foram mais de 300 anos de escravidão para as modificações genéticas em termos de saúde física, né, do corpo, serem alteradas,
vão levar mais tantos anos. Então, a epigenética está pensando os efeitos da história na mutação dos genes mesmo. É uma discussão super complexa, eu não domino, mas tenho me aproximado aos pouquinhos para poder entender essa questão de saúde da população negra no que se refere à atenção básica, né? E Felipe, assim, eu acho que tem esse processo de tornar-se negro, como a Neuza Santos Souza coloca no livro, é um processo muito complexo, né? Porque por mais imagino que você nunca tenha duvidado de que você é negro, né? Como eu também nunca... Não tive, descobri que eu sou negro, não tive essa descoberta de que eu sou negro, eu sempre soube que eu era negro. Agora, entre saber que eu era negro e construir uma identidade negra positiva, né, há um trabalho a ser feito, né? E esse trabalho, de fato, tem algumas fases. É interessante você nomear assim. Vale talvez a gente pensar sobre essas fases, né, esse passo aí, esse passo de positivo, que eu acho que no início tem a ver com uma posição mais de radicalidade mesmo. Uma radicalidade que tem a ver para a gente poder romper com esse mundo branco, né? A gente precisa de uma posição mais radical, inclusive com os nossos amigos brancos, né? Eu, no processo de reencontro com a questão racial, em especial no encontro com a psicologia preta, tive tretas homéricas assim, com amigos brancos. De romper mesmo, falar, enfim. Outros se reaproximaram, e hoje a gente estabeleceu uma relação de amizade, e outros não têm mais relação. Eu acho que tem um tempo próprio de cada um de se haver com uma dimensão muito dolorosa dessa história. Porque quando a gente entra no processo de construção de uma identidade negra positiva, o que a gente fica imediatamente em contato é com uma dor muito grande. Porque uma dor individual é uma dor coletiva. Só que ficar permanentemente em contato com essa dor é adoecedor. Então, por isso que eu tenho insistido da gente pensar, quando a gente vai falar de estudos raciais na psicologia, a gente pautar a cura, pautar a potência, pautar futuro. Porque ficar só em contato com o problema faz a gente ficar em contato com uma dor enorme o tempo inteiro, da qual a gente não tem a potência para resolver macropoliticamente. Porque por mais que a gente construa uma identidade negra positiva, e a gente passe a se amar, a gente passe a construir relações de amor saudáveis, a gente passe a construir alianças possíveis e ter um trabalho afirmativo, enfim. Isso não significa que as violências do racismo não mais nos alcançarão. Isso significa que, ao nos alcançar, reagiremos e sentiremos de uma outra forma, né? Mas continuaremos sofrendo essas violências. Então tem um paradoxo aí, que é de uma não resolução, que eu tenho falado de um certo impossível. Mas a gente não pode, na minha perspectiva, perder de vista que nós somos agentes da construção de um outro mundo. Porque esse mundo colonial está em declínio. Já tem mais de 500 anos que esse mundo está em vigor, e como a Idade Média acabou, esse mundo da colonização também vai acabar. E nós não sabemos ainda o que virá. Mas nós estamos vivendo, inclusive a astrologia tem uma leitura sobre isso. A astrologia é a história, enfim, várias ciências, a espiritualidade, tem pensado esse período da história como um período de transição de mundos. É como se a gente tivesse girado, como se o mundo tivesse girado num ponto em que há uma certa declínio mesmo, uma queda das estruturas, uma queda de um certo modo de funcionar do mundo, para a construção de uma outra coisa, um outro modelo de pacto civilizatório, inclusive. Só que a nossa geração está aqui. A gente está no ponto de transição. E estar no ponto de transição é uma maldição, mas ao mesmo tempo é uma bênção. Porque nós garantimos a construção do novo mundo. Então estar aqui é criar as condições de possibilidades reais para que esse novo mundo venha. Quando a gente enegrece a psicologia, quando a gente pauta a psicologia preta no Brasil, a gente está garantindo que daqui a 20 anos esse evento não seja necessário. Então, poder entender que o nosso trabalho e a nossa militância, por mais que no plano macro político a gente não vai ver o fim do racismo, porque o fim do racismo é o fim desse mundo, e o Fanon nos ajuda muito a pensar isso no Condenados da Terra, vale a pena a leitura, mas a gente vai ver o fim de um monte de coisa.
A gente vai ver o fim, por exemplo, do predomínio de uma discursividade branca na psicologia. A gente vai ver isso. A gente está vendo isso. E isso precisa ser celebrado. A gente precisa poder celebrar as coisas que nós, nessa geração, estamos conseguindo construir, que apontam já para um outro mundo, para um outro modelo, inclusive, de pensar a subjetividade. Agora, isso se dá através de muitos embates, inclusive embates entre nós, porque pensamos de maneiras diferentes em relação a que mundo queremos, né, ou como vamos construir. Acho que é menos o que mundo queremos e mais que caminhos vamos tomar, né, nessa construção. Mas eu acho que é importante a gente nunca perder a capacidade de conversar entre nós, de reconhecer essas diferenças, metodológicas. E uma coisa que eu tenho dito também, eu tenho pensado, a Octavia Butler, que é uma escritora americana maravilhosa, está viva, enfim, escrevendo, e tem um estilo literário afrofuturista. Tem um livro dela, que tem uma frase que é muito interessante, que a personagem está vivendo o fim do mundo, a protagonista. O nome do livro esqueci, Parábola do Semeador, em que a personagem está vivendo o fim do mundo. E ela diz uma frase, diz o seguinte: é muito sério se comprometer com alguém no fim do mundo. Essa frase ela me toca, né? Eu tive acesso a essa frase através de uma paciente que está lendo o livro, me contou isso em terapia, porque tem a ver com coisas que nós estamos cuidando e tratando juntos. Uma paciente negra trans que eu atendo, e que alianças, né, que contratos, diante do fim dos contratos, né, que o neoliberalismo está nos fazendo não mais criar contratualidade, isso implica nas relações ficarem muito frágeis. Que contratos, que alianças são possíveis no fim do mundo? Com quem a gente faz aliança no fim do mundo? Então, não vão ser todos meus amigos brancos dos quais eu vou me afastar. Eu tenho amigos brancos com os quais é possível estabelecer aliança, para juntos construirmos esse fim do mundo. E tem outros que não. Os que não, beijo na minha vida, né, cada um fica da sua vida, mas tem outros que sim. Então, para mim, nesse momento, eu estou mais preocupado em que alianças são possíveis no fim do mundo, e aí, claro, predominantemente com pessoas pretas, mas que pessoas brancas estão sensíveis a essas discussões, a essas questões, e que podem ser também aliadas na destruição desse modelo colonial que massacra negros, mulheres, LGBTs, e na criação de um outro mundo, né? E um outro mundo em que, como a Nathalie Neri define o afrofuturismo, de que, com a ideia radical de que negros estarão no futuro. Então, a gente poder vislumbrar o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa militância, não só no regime do presente, porque o regime do presente ele pode nos cegar, ainda mais que a gente está vivendo um período político horrível, né, em que vislumbrar o futuro é quase uma utopia, né? Porque a gente está vivendo um desmoronamento das instituições democráticas no Brasil. Só que deslumbrar o futuro é condição de possibilidade da manutenção da nossa saúde mental. Então, poder vislumbrar o Wakanda, tanto num plano concreto, estando encarnados, quanto no plano espiritual, porque esse mundo é só uma camada de sentido, né? Esse mundo é só uma dimensão. Temos ouro, né? Temos um espaço espiritual de plena potência, de plena afirmação da vida. E que estamos aqui para que esse mundo se torne mais parecido com esse plano espiritual, né? Que esse mundo possa ser mais espelho. E somos nós negros que temos as condições reais de operar essa transformação. E que pessoas brancas possam se aliar a nós nesse trabalho, ou serão atropeladas, né? Porque a transformação, ela vem. Ela vem no tempo de Oxalá, mas ela vem. É isso, gente. Obrigado. Oi. Nem precisei de cortar. Temos 5 minutos para concluir. Na realidade, para concluir não, para eu agradecer, na verdade. Né? Agradecer a presença do Lucas, mas eu acho que, surpreendentemente, ninguém aqui disse, Lucas, que eu sou uma das mais antigas do núcleo de Gerações Reais, porque elas adoram dizer isso. E acredito que hoje tu falou uma coisa que
talvez justifique ou explique por que há 7 anos eu frequento essa instituição aqui, o conselho, e eu e a Eliana, né, que deve estar nos assistindo pela internet, da casa dela, quando a gente pensou e cuidou e vislumbrou um futuro para esse núcleo, acho que a gente nunca pensou num evento como esse que a gente teve aqui hoje. Então é muito parecido. Não, acho que a gente imaginou assim, porque eu e a Eliana, a gente tinha uma imaginação bem boa. E eu fiquei muito colada nessa frase que diz que o encontro de crescimento é cura. E eu acho que isso um pouco explica por que há tanto tempo eu venho aqui e volto e permaneço. Porque uma coisa que a gente sempre sai daqui, a gente fala muito, né? A gente do núcleo, tô olhando para as gurias, elas estão fazendo assim também. É que os nossos encontros, eles têm esse poder, né? De não nos fortalecer, né? Para a gente seguir pensando ações como essa que a gente fez hoje, encontros como esse como a gente teve hoje e ontem de noite. Então, acho que isso explica um pouco. Por isso, minha gratidão à tua presença, mas também minha gratidão enorme às pessoas que também vieram aqui, passaram o dia com a gente, que fizeram colocações, perguntas, que nos fizeram, né, promover outras reflexões que vão nos alimentar e nos fortalecer para a nossa caminhada lá fora. Então, muito obrigada, Lucas, a Chica, a Maíne, que estiveram aqui na mesa comigo, e todo mundo que esteve aqui no dia de hoje.